O evangelho que eu escolhi para poder fazer essa pregação é Lucas capítulo 3, versículos 2 e seguintes. A palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, do deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, anunciando o batismo de penitência para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, retificai suas estradas. Todo vale será aterrado, todo monte e colina serão rebaixados, os caminhos tortuosos serão endireitados, os ásperos aplainados, e toda criatura verá a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Blindado? Então podemos assentar. Por que eu escolhi esse evangelho? Todos os evangelhos chamados sinóticos, tanto Marcos, quanto Lucas, quanto Mateus, eles sempre começam com essa introdução, introduzindo o ministério de João Batista, sempre. Então, se aqui é o início da missão desse grupo de oração, nada melhor do que começar com a mesma introdução dos evangelhos, introduzindo a missão de João Batista. Todos os três evangelistas, eles citam essa profecia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, retificai suas estradas. Então essa é a missão de João. Então a gente poderia dizer e tomar para nós que nós também temos que colaborar nessa missão de João, preparar os caminhos do Senhor, facilitar com que as outras pessoas cheguem e se aproximem do Senhor. Para a gente entender melhor como é que João Batista entendeu essa missão, a gente tem que ver ela no contexto original. Ela é uma profecia de Isaías. Para facilitar, isso aí eu falo, sempre tem profeta na primeira leitura, eu falo, não vou repetir. Quem guardou, uma hora vai guardar, tanto o padre fala na cabeça de vocês. Preciso que vocês guardem os nomes. O nome do pai de Jesus se chama Israel. Vamos repetir? Israel. Na época do profeta Isaías tinha um país grande, forte, cheio de exército e que oprimia os pequenos. O nome desse país era Babilônia. Vamos repetir? Babilônia. Como é que é o nome do pai de Jesus? Israel. E do outro grandão forte? Babilônia. Isso. Então, quando vocês verem isso aí na Bíblia, vocês já sabem o que é. Houve uma época, essa Babilônia cobrava imposto dos países pequenos. Você imagina, o sujeito plantava. Aí aquele aperto para plantar e trabalhar. Quando ele colhia, chegava lá o soldado, ó, metade você pode passar para cá, que é para mandar para a Babilônia. O povo ficou com raiva, tinha ódio dessa Babilônia. Até que um rei pensou assim. Tem um aliado nosso aqui que é o Egito. O Egito também é um país grande. Então a gente para de pagar imposto para essa tal de Babilônia, pede ajuda para o Egito. Se eles vierem contra a gente ganha deles na guerra. E assim foi. O profeta Jeremias chegou para esse rei e falou: meu filho, não faz isso não. Esse povo da Babilônia, eles não é fácil. Não existe serada. Se a gente dever imposto, eles não vão botar nosso nome no SPC. Eles vão acabar com o país. O rei não quis ouvir. Os governantes às vezes escutam só o que querem. Então o rei parou de pagar o imposto. A Babilônia arrumou um exército enorme, invadiu Israel, matou o rei, pegou uma turma, levou para trabalhar de escravo, destruiu a cidade, queimou o templo, acabou com tudo, arrebentou com tudo. Quando veio o segundo profeta Isaías, tem mais de um profeta que chama Isaías no mesmo livro, o povo estava lá de escravo. E um monte de gente tinha pensado assim: o nosso pecado foi tão grave que Deus nos esqueceu. Às vezes a gente sofre essa tentação de pensar assim, ou porque a gente fez alguma coisa muito grave, ou porque a tragédia visita a nossa vida, a gente pensa: nossa, Deus me esqueceu. Alguma coisa aconteceu e Deus me esqueceu. Então, Deus manda o profeta Isaías avisar ao povo: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, retificai as suas estradas. Isaías está dizendo que o povo iria retornar para casa, que Deus ia dar um jeito do povo retornar. E aí ele faz uma imagem. Os profetas são difíceis de ler porque sempre eles mexem com imagem. Então imagina assim: daqui até Rio Manso, você pega a linha reta, aqui Rio Manso para lá, né? Para lá para cá. Então vocês imaginam, daqui lá tem morro, tem buraco, tem um monte de mato, tem curva. A imagem que o profeta usou é uma linha reta. Imagina que saísse uma linha reta daqui do Caetano até lá em Rio Manso. A empreiteira do céu que ia fazer essa estrada. Onde tivesse morro, as colinas iam ser rebaixadas. Então, tem tipo a vaga, Deus arranca a morro da frente. Onde tem buraco, vai aterrar. Ficar retinho. Uma pista lá, uma 381 daqui lá, retinha. Essa é a imagem que o profeta usa. Olha, Deus ama tanto vocês, vocês estão achando que Deus esqueceu de vocês? Deus ama tanto vocês, que
que o retorno de vocês para casa vai ser em grande estilo. Imagine uma grande estrada pelo deserto, vocês vão em procissão, solene, louvando a Deus, voltar para casa. Foi isso que o profeta disse e essa imagem que ele usou. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, retificai suas estradas. Então, no contexto original, era isso. E no Novo Testamento, João Batista, ele foi inspirado por Deus a ir para o deserto, a se santificar no deserto. Se a gente pega humanamente falando, João Batista tinha uma carreira pela frente. O pai dele era sacerdote. Só podia ser sacerdote quem fosse filho de sacerdote. Então ele já tinha, já tem a carreira pronta. É como tem algumas famílias que têm essa tradição, né? O pai é médico, os filhos é médico, a família é de médico. Sacerdote era assim, o pai é sacerdote, o filho vira sacerdote, pronto, a vida feita. Mas João lá abandonou a família, abandonou tudo e foi viver no meio do deserto. E aí ele interpretou essa voz que clama no deserto como sendo ele. E a sua missão era: preparai o caminho do Senhor, retificai suas estradas. E aqui caminho, a palavra que, na Sagrada Escritura que é caminho, derek, pode ser caminho e pode ser conduta. Agora, gostaria que você se colocasse no lugar de João. Imagine que hoje de manhã eu recebi um telefonema de Jesus. Jesus me ligou, o céu não liga para os outros à toa, então é uma coisa importante. E avisou assim: olha, eu vou estar visitando a comunidade Caetano José no dia 24 de junho, dia de São João Batista. E aí eu chamasse vocês aqui e falasse: olha, gente, a gente tem que preparar os caminhos do Senhor, que Jesus vai vir aqui. E a gente tem que organizar, né? Fazer um negócio bonito. Imagina, Jesus não está vindo em qualquer lugar, não. Então ele vai vir aqui. Então eu pergunto a vocês: se vocês no lugar de São João Batista, como vocês iriam preparar a comunidade para receber Jesus? Pode falar. Um de cada vez, por favor. Nenhuma ideia? Nossa, Jesus vai cancelar a visita desse jeito. Preparar espiritualmente. Por exemplo, como? Uma sugestão? Oração. Então a gente reza mais, é uma coisa boa. Se São João Batista fosse padre, sabe o que ele ia fazer? Aquilo que esse padre pensa mais na vida, né? Obra. Pintar a igreja, troca som, põe sino, faz aquela coisa, compra foguete. E vocês? Mais sugestões? Como que a gente vai preparar a comunidade para receber Jesus? Esse jeito que Jesus vai cancelar. Nós estamos em cima. Hoje é dia 15. Então, está por 30 dias, porque maio tem 31. 30 dias daqui lá. Como é que vocês vão preparar? Fazer adoração, uma coisa boa, né? Vamos adorar aquele que já vai vir, então a gente já adora de uma vez. Preparar umas músicas bonitas, para cantar. De repente a gente vai fazer um teatro. Aí, as crianças para atuar, só tem ator, só tem Brad Pitt e Angelina Jolie cantando. Mais alguma coisa? Boa sugestão? Fazer uma confissão, pessoal, para chegar aqui, Jesus vê a gente perdoar os pecados, uma boa sugestão. Aqui na frente não está sugestão nenhuma, está danado. Alguma sugestão, gente? Como que a gente vai preparar os caminhos do Senhor? Pregação também é importante para a gente se instruir na palavra de Deus. Você, faltou só ser agora. Como é que você vai preparar os caminhos do Senhor? Deus. É Deus, buscando a Deus. Fala bem pro cara. Isso é o delegado Caetano, não tem jeito. Tem uma história, está no filme do Papa Paulo VI. Acho que é um Papa em Meia Tempestade, que chama o filme. Tem no YouTube, depois quem quiser ver. E aí mostra o Paulo VI quando era novo, ainda era padre, e Pio XII, na época ainda era cardeal, não era nem Papa ainda, queria contratar um auxiliar. Então ele chama ali alguns padres que ele achava assim que tinham talento e começa a entrevistá-los. Ele faz a seguinte pergunta para cada um. Chega o primeiro padre e pergunta assim: se amanhã de manhã o exército da União Soviética, que era quem perseguiu a igreja no tempo, tiver as portas do Vaticano, o que você vai fazer? Aí o primeiro falou: não, vou orientar todo mundo aí, cada um passa numa faca, numa espada, num revólver, e nós vamos defender o Santo Padre na bala. Aí o ator que fazia o Papa Pio XII olhou assim. Próximo. Aí o segundo: se amanhã de manhã os exércitos da União Soviética estiverem às portas do Vaticano, o que você sugere fazer? Aí ele falou: olha, a gente disfarça o Santo Padre, esconde ele em algum lugar e dá um jeito de fugir com ele pelos fundos. Aí o secretário, o futuro Papa Pio XII, né, regalou o olho. Próximo. Aí chega então Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paulo VI. E ele pergunta: escuta, se amanhã de manhã o exército da União Soviética estiver às portas do Vaticano, o que você pretenderia fazer? E aí
Lá no filme, o Papa, futuro Paulo VI, né, diz assim: eu iria celebrar a minha missa igual a todas as manhãs. E foi esse que o Pio XII contratou. Meus irmãos, a gente fez um exercício aqui. Se Jesus viesse no mês que vem, o que a gente ia fazer? Como que a gente ia preparar? Saiu muitas sugestões boas. Preparar bem a liturgia, preparar bem o espaço, se confessar, fazer adoração, rezar mais. Aí eu digo para vocês, ele veio aqui toda a Santa Missa. Ele está presente aqui sempre no sacrário. Por que a gente não faz nesse caso? Por que a gente não faz igual o Giovanni Battista Montini lá? Ele ia continuar agindo como ele tem agido. A gente tem que estar preparado para se encontrar com Deus, é sempre. Porque a gente não sabe o dia que a gente vai estar diante dele. Tem tanta gente boa que às vezes morre na hora. Ou um acidente, ou uma doença, ele não sabe. O coração da gente é uma veiazinha, uma figurinha assim, rebentou aqui e acabou. Nós não sabemos o dia da manhã. Se a gente não se preparar para encontrar com Jesus agora, a gente não sabe se a gente vai ter outro dia. Que o Espírito Santo nos conceda esse sentido de urgência. Preparar os caminhos do Senhor. Primeiro em nós. Preparar fora de nós é mais difícil. Ele só manda na gente, mesmo assim deve ter dificuldade. Preparar os caminhos do Senhor, porque você não sabe quando você vai se encontrar com Jesus. Quando Ele vai vir para você, definitivamente. Vamos ouvir então um testemunho, que está fora da Bíblia, de uma pessoa que escreveu, não era um cristão, se chamava Flávio José. Esse sujeito, ele acompanhou uma guerra que teve lá em Israel, logo, no mesmo, poucas décadas depois de Jesus. Então ele conta toda a história de Israel e ele menciona João Batista. Um testemunho fora da Bíblia de quem não era cristão. Olha como ele descreve João Batista. Vários judeus julgaram a derrota de Herodes, o castigo de Deus por causa de João, chamado Batista. Era um homem de grande piedade. A primeira característica, chamava a atenção até dos não cristãos. Era um homem de piedade. Piedade é querer agradar a Deus. Então era um homem piedoso. Exortava os judeus a abraçar a virtude, praticar a justiça. Como uma grande multidão o seguia para ouvir sua doutrina, então, qualquer que seja o método de São João Batista, estava dando certo. Porque foi dito aqui, uma grande multidão o seguia. Herodes, temendo que ele, pela influência que exercia sobre eles, viesse a suscitar alguma rebelião, porque o povo sempre estava pronto a fazer o que João ordenasse, mandou prendê-lo. Outra característica, o povo estava pronto a fazer o que João Batista mandasse. Se João Batista falasse, vai confessar os seus pecados em público, na frente de todo mundo, o povo fazia. Por isso que os poderosos tinham medo dele. Agora, como que pode esse sujeito, que método que ele usava, para ser tão convincente assim? Se ele fosse preparar nossa comunidade, o ideal seria pensar assim: como é que a gente vai fazer para encher a igreja? Atrair as pessoas para Jesus. Fazer com que as pessoas façam o que Jesus quer que as pessoas façam. São João Batista, quando ele queria encher a igreja, por assim dizer, o que ele fez? Ele foi para um lugar que não tinha ninguém. Mas se pode, né? Dá vontade de chegar no João Batista. João Batista, pelo amor de Deus, meu filho, o que você está fazendo? Deus quer que você converta o povo. E ao invés de você ir onde está o povo, o que você está fazendo? Foi para o deserto. No deserto não tem ninguém. Quem você vai converter aí? Inclusive, não sei se eu já contei aqui, quando a gente vai ficando velho da paróquia, a gente começa a repetir história. Então, se for repetido, vocês riam por educação. Diz que veio um grupo japonês aqui para buscar um monte de pedreiro de cerveja para construir um shopping lá no Japão. Lá estava faltando mão de obra, né? Aí encheu o avião junto, aquele grandão, com mais de 300 pedreiros de servente, levou. Aí chegou no meio do caminho, o avião teve um problema seríssimo lá e eles tiveram de descer, desceram no meio do deserto. Aí desceu o pessoal todo do avião, aquele monte de pedreiro, servente. Aí olhava à frente, areia. Olhava para o lado, areia. Olhava para o outro lado, areia. Olhava para trás, areia. Aí nisso um pedreiro chegou perto do servente, cutucou ele e falou assim: companheiro, na hora que você quer o cimento, nós está ferrado. João Batista foi para o meio do deserto que não tinha nada. Por quê? Porque antes de converter os outros, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter a gente. Não adianta nada a gente querer fazer com que o outro escute a Deus, se primeiro eu não escuto a Deus. E não dá para ouvir a Deus no meio do barulho. Por isso João Batista foi para o deserto. Por isso que ele procurou primeiro ele ouvir a palavra de Deus, ele se converter. Senão o testemunho dele seria hipócrita. Tem uma frase de um salmo, eu vou dizer, peço que vocês repitam. A estéril deu à luz a muitos filhos. A estéril deu à luz a muitos filhos. E a mãe de muitos filhos definhou. Vamos falar a frase completa? A estéril deu à luz a muitos filhos. E a mãe de muitos filhos definhou. Certo dia,
pediram para São Francisco fazer a interpretação dessa frase. Aí disse assim: imagine 2 frades. Um deles, inteligente pra caramba, cantava, sabia cantar, agradava todo mundo, simpático, pregava que era uma beleza, todo mundo onde ele estava arrastava a multidão. Aí todo mundo seguia ele, porque ele era muito talentoso, mas não era muito de oração. Tinha um outro frade, que não era muito inteligente. Eu lembro que tinha um professor nosso, inclusive de patrística, ele para estudar. Ele falava assim para a gente rezar para São José de Cupertino, e São José de Cupertino era o padroeiro dos estudantes burros. Eu estudou, né? Nós formamos. Então fica a dica aí, reza para São José de Cupertino se tiver com dificuldade na escola. Mas esse frade que São Francisco está dando comparação, ele não era inteligente. Ele não falava bem. Ele ia falava aquelas coisas assim, partidas, né? Deus te ama, amém. E não chamava muita atenção. Onde ele ia, não voltava. Até que esses 2 frades morreram. E aí São Francisco diz assim: aquele que era mãe de muitos filhos, frade, talentoso e tal, quando chegou lá no céu, ele falou: mas cadê aquele povo todo que eu converti? A mãe de muitos filhos definhou. É aquele outro pobrezinho que não era muito inteligente, não era muito talentoso, mas era de oração e penitência. E quando ele chegou no céu, ele viu uma multidão imensa, e Deus falou para ele: esse povo todo aí foi você que converteu. Aí ele falou: mas como? A Estéril deu à luz a muitos filhos. Meus irmãos, às vezes a gente acha que o que traz as pessoas para a igreja é o nosso próprio talento, mas não é não. Deus pode até usar o nosso talento, mas mais importante que isso são as armas que Ele escolheu para a igreja usar: a oração e a penitência. E foi essa que São João Batista usou. Ele foi para o deserto para ficar sozinho com Deus, com oração. E ele foi, ele usava uma roupa rústica, pelo de camelo, ele fazia jejuns, comia mel silvestre e gafanhotos. Acho que ninguém aqui nunca comeu gafanhoto, né? Só lá na China que deve comer esses trem. O chinês come de tudo. Foi com a oração e a penitência que São João Batista converteu todo mundo. Foi por isso que todo mundo seguia ele. Se a gente pega outros santos, São João Maria Vianney, outro santo que Deus, para pegar o padroeiro dos párocos, ele não pegou um padre assim, que falava muito bem. São João Maria Vianney não falava bem, não. Não era muito simpático, pelo contrário, ele era bravo. Era um simpático Antônio. São João Maria Vianney converteu a sua paróquia com oração e penitência. E ele, aliás, assim como João Batista, ele não era muito gentil. Porque às vezes, nós católicos, a gente é muito fresco. Falando português, claro. Nós católicos somos frescos. Sabe por quê? João Batista, quando vinha o pessoal batizar, ele já taiava ele e falava: "Ô, raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira de Deus?" Aí dentro da igreja, se você faz alguma coisa na comunidade, alguém vai e fala um não volta mais na igreja. Não é assim? Frescura. Se você quer fazer uma coisa, vamos supor, eu que quero coroar. Aí vem outro e pega a coroa da minha mão e ele coroa, não volta mais na igreja. Por quê? Porque eu não pude coroar. Frescura. Imagina se fosse assim no trabalho, né? Você está lá vendendo, aí chega um cliente mal educado, sem educação, te distrata. É assim que você fala: não volta aqui mais? Não, né? Porque tem boleto para pagar, porque tem conta, tem filho para tratar. No nosso trabalho a gente engole sapo, lagoa, engole muita coisa. Mas na igreja, qualquer coisinha que nos desagrada, não volta aqui mais. Frescura. Raça de víboras. Quem nos ensinou a fugir da ira que há de vir? Casamento, outro lugar também. Graças a Deus que se engole muito sapo. Porque imagina, qualquer contrariedade que a sua esposa te desse, qualquer contrariedade que seu marido te desse, você falasse: não volto mais aqui, vou embora. Boda de ouro não ia ser 50 anos de casado, ia ser 50 dias. Não dá. Em tudo a gente aceita muita coisa. Chega na igreja, essa frescuragem: se não é do jeito que eu quero, não volta aqui mais. Se não é do jeito que eu quero, se alguém criticou o que eu fiz, a 7ª maravilha da natureza que eu fiz, eu também não serve, vou embora. Frescura. Quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? São João Batista não pregou o evangelho de frescura. Ele não era politicamente correto, ele dizia o que tinha que dizer. É claro, se a gente quiser fazer a mesma coisa, primeiro seja santo como São João Batista, né? E também destratar os outros não vai ajudar em nada. Mas, na nossa parte, às vezes a gente tem que deixar entrar aqui e sair aqui. Ou então a gente não percebe. Esse grupo de oração, especialmente os que estão à frente. Se não estiver disposto a deixar muita coisa entrar aqui e sair aqui, esquece, que não vai dar certo. Porque é assim que as coisas funcionam. Tudo que dura é assim. Jesus teve que ter um monte de paciência com os apóstolos. Se ele tivesse pedido a paciência e mandado eles embora, não tinha igreja. São Pedro teve que ouvir de Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Imagina São Pedro falasse: me xingou, também não volta aqui mais. Ele não seria São Pedro. Cada um de nós, se quiser perseverar em alguma coisa, tem que ter paciência.
E tem que saber que o nosso irmão nem sempre está num dia bom. Tem dia que ele está nas 3 sexta-feira dele, aí, meu filho, esquece. Está igual o fio desencapado. Você esbarrar, você toma um choque. Por um outro lado, uma coisa que eu lembrei aqui. Um padre me contou que chegou uma moça para ele e falou assim: ó, padre, eu vou namorar, os namorados, como vai? Você namora 2, 3 vezes? Pronto, separa. Tudo quanto é serviço que eu arrumo, os colegas tramam contra mim, armam contra mim, pronto, sou mandado embora. Na minha casa, eu não combino com meus irmãos, eu não combino com a minha mãe, eu não combino com meu pai. Então, se você for fazer a conta, ó, o sujeito não dá certo no namoro, não dá certo no trabalho, não dá certo na família. Em quem que está o problema? A pessoa achou o problema está no diabo. Eu estou possuída, tem que arrumar um exorcista. Às vezes, meus irmãos, a gente dá a Satanás o poder que ele não tem. A gente é muito mais fácil você jogar a culpa do capiroto, lá saiu uma cumba que me jogaram, saiu o diabo na minha vida, do que você assumir que às vezes as suas escolhas, sua maneira de agir não está correta. Em 99% dos casos, se tem uma pessoa ou mais pessoas que não gostam de você, você deve ter um pouquinho de culpa, ou outra pessoa também tem. Agora, se todo mundo não gosta de você, alguma coisa tem que errar, né? Quem sabe? Não é hora de a gente ter um pouco de autocrítica? Ver se o problema não está em mim, se eu não tenho que mudar, se eu não tenho que ser mais gentil, se eu não tenho que ser menos egoísta. E assim como a profecia de Isaías diz que ia ter para preparar o caminho do Senhor, abaixar as colinas e elevar os vales, a gente também tem que fazer uma avaliação na nossa vida. Qual colina que eu tenho que dar um jeito de fazer igual a vale, e lá eu derrubar ela? O que nos eleva demais? Às vezes é o orgulho. É o orgulho que nos leva a, por exemplo, não querer perdoar. Porque se alguém fez alguma coisa contra mim, é muito mais fácil eu seguir o orgulho e ficar remoendo aquilo a vida inteira, ter ódio da pessoa a vida inteira, do que perdoar. Mas aí a gente pensa assim, o nosso orgulho fala para a gente assim: nossa, mas eu não fiz nada com a pessoa. Como que a pessoa vai fazer isso comigo? Comigo, o grande eu, o maravilhoso eu, o todo-poderoso eu, como alguém ousou fazer alguma coisa contra mim? E aí a gente não perdoa. Mas se a gente pensar que Jesus Cristo era muito mais santo que nós, e era muito mais merecedor de estima e afeição do que nós, ele perdoou quem pregou ele na cruz, com que cara a gente vai poder dizer: eu não perdoo? Que esses montes do orgulho baixem. E não apenas do orgulho, de qualquer excesso. A gente pode dizer: um monte é um excesso de terra. Olha o que, é que na sua vida está em excesso. Às vezes é o excesso de bebida que leva ao vício. Ou excesso de outras coisas, até excesso de rede social. Quantas pessoas não se viciam nisso? O que está em excesso? O que está prejudicando o equilíbrio da sua vida? O que está te afastando de Deus? Peça a intercessão de São João Batista, peça ao Espírito Santo, amarcha esse monte na minha vida. Arranque esse excesso, aplane no caminho do Senhor, porque nenhum excesso é bom. Mas tem também o outro lado, os vales, as colinas. Os vales têm que ser cheios, né? Tem que para ficar retinho. Então olha o que está faltando. Será que está faltando na sua vida a oração? Será que está faltando na sua vida a penitência? Será que está faltando na sua vida um pouco de amor próprio? O amor próprio não pode ser desordenado, mas tem também a falta. Jesus falou: ame o próximo como a ti mesmo. Significa que você tem que se amar também. Não se trate como um inimigo seu. E tem muita gente que se trata como um inimigo. Se a pessoa comete um errinho, como todo mundo nesse mundo comete, nossa, a pessoa se culpa como se tivesse, sei lá, pregado a mão de Jesus Cristo na cruz. Esse tipo de exigência não faz bem. Você tem que se cobrar de maneira justa, como você cobraria uma pessoa que você ama, não como você cobraria um inimigo seu. Às vezes a pessoa olha para tudo que faz. Aliás, se tem uma doença que faz a pessoa agir assim, é depressão. Depressão deixa a pessoa exagerada. Então, a pessoa com depressão, ela olha para a própria vida e diz assim: eu não faço nada certo. É um exagero, né? Não é possível que a pessoa não faça nada certo. Vai fazer o arroz, queima o arroz. Vai ferver o leite, torna o leite. Não. 99% das coisas a pessoa faz certo, só que ela não liga para essa. Aquela que ela faz errado, essa aí é que tem toda a importância. Aí a pessoa acaba dizendo coisas assim: nada que eu faço está certo. Ou então a pessoa diz assim: ninguém gosta de mim. Pode ser, se for igual o caso dessa moça aí, o padre amigo meu que contou, de a pessoa não dá certo com ninguém, não dá certo com os namorados, não dá certo no serviço, não dá certo na família, mas nem que seja Jesus Cristo, ama aquela pessoa. Mesmo se for uma pessoa difícil, mas Jesus Cristo ama. Então sempre que Satanás vier no seu ouvido dizer: ninguém ama você, você não serve para nada, a sua vida não tem sentido, olhe para a cruz de Jesus Cristo
E veja, ali está o seu sentido. Ali está quem te ama. Ali está quem dá o valor da sua vida. Um valor que não tem preço nesse mundo. Às vezes esses buracos em que a gente se enfia, a gente tem que dar um jeito de sair de lá. E só olhando para a cruz de Cristo a gente vai conseguir. Porque se a gente confia nas próprias opiniões, às vezes elas estão tão negativas e tão exageradas para o mal, que o pensamento vai nos julgando cada vez mais para dentro do buraco. Aplainai os caminhos do Senhor, também na sua vida, também na maneira com que você se trata. Nem no orgulho, você levando demais, mas também sem se rebaixar demais de uma maneira injusta, porque não é isso que agrada a Deus, e não é isso que é humildade. João Batista, falando em humildade, ele diz assim: então muitos vinham até Jesus, exaltando. João não realizou nenhum sinal, todavia tudo quanto falou a respeito deste homem era verdade. João capítulo 10. Então, João não realizou nenhum sinal. Ele teve uma vida humilde. Tantos e tantos santos realizaram tantos sinais. Profetas que fizeram milagres incríveis. Mas os maiores santos do mundo, Deus não deu realizar nenhum milagre. Nossa Senhora passou desapercebida nesse mundo. São José passou desapercebido nesse mundo. João Batista, até o dia que ele teve a sua missão pública, passou desapercebido nesse mundo. Sempre que te aparecer a tentação de aparecer, eu quero ter tal função na igreja, eu quero ser padre porque eu quero estar em cima, quero que todo mundo olhe para mim, e todo mundo me escute, e que as pessoas pensem na rua, que a pessoa me convide para não sei na onde. Se foi essa a minha motivação, a motivação errada, é falta de humildade. Pense assim: se naquilo que eu vou ajudar a Deus na igreja, se na minha função do grupo de oração, se na minha função da paróquia, se na minha função do meu trabalho, eu passar desapercebido, eu estou andando em boa companhia, porque Nossa Senhora passou, São José passou, São João Batista passou, até o momento da sua missão. Busque sempre a humildade. A melhor coisa é você fazer o bem. Não faça questão que ninguém saiba o bem que você fez. Só Deus. São José fez assim, Nossa Senhora fez assim, e eles foram santos. Procure que só Deus saiba o bem que você fez. Não faça propaganda de si mesmo. Se é verdade que é a oração e a penitência que vai atrair as pessoas para Deus, que vai te converter, que vai fazer as paredes do seu edifício espiritual, se você não for humilde, se você não tiver o alicerce da humildade fincado no chão, não vai dar certo. Se uma pessoa reza muito, faz muita penitência, mas é soberba, o que acontece? Ao invés da pessoa melhorar, ela piora. Ela começa a julgar os outros. Eu rezo pra caramba, olha, fulano não reza. Eu faço jejum, eu faço penitência. Fulano, pagão. Eu ajudo na igreja, eu faço isso, eu ajudo os outros, eu faço caridade. Fulano não me paga, não ajuda ninguém. Então, meus irmãos, sem a humildade, as boas ações acabam sendo roubadas por Satanás, que transforma elas em soberba. Então, que o início desse grupo de oração possa seguir essas 3 coisas que marcaram a vida de João Batista. A oração, que seja um grupo verdadeiramente de oração. A penitência, que faz falta na nossa vida para baixar as montanhas do orgulho. E a humildade, porque sem a humildade, no céu você tem santos com todas as virtudes, mas tem uma que nunca falta em nenhum que está lá no céu, a humildade. E essa aí no inferno você também encontra várias virtudes, mas a humildade, essa você não encontra. Então que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós e que nos inspire essas 3 coisas, assim como ele falou a João, que ele fala no coração hoje de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.